Bem-vindos ao Pode Somar. Aqui visões se somam para fazer a inovação sair do papel. Eu sou Juliana Kuhn. Trabalho onde a inovação costuma emperrar, nas pessoas, nos processos e na cultura, que são exatamente as coisas que deveriam sustentar a mudança. E eu sou André Ferreira, engenheiro mecânico que virou desenvolvedor de software e hoje atua como startupeiro. A gente já desenvolveu bastante solução e já criamos alguns problemas também, né? Aqui a gente soma as nossas visões com a de um convidado que vive a inovação na prática, nos acertos, nos tropeços e nas histórias de só quem já tentou fazer algo novo carrega na bagagem. Nada de conversa vazia, nada de futurismo. É a inovação como ela realmente acontece, com boas ideias, bons debates e algumas boas risadas da nossa desgraça também. Se eu não te falei, Lu, é surpresa agora. Se você quer entender como as ideias saem do papel, viram operação e transformam as empresas, então venha somar com a gente. Vamos então para a ideia que soma, que é o resumo do nosso episódio. Empresas dizem que falta gente e os jovens dizem que falta oportunidade. Mas o problema não é a escassez, é esse desalinhamento entre o que se pede e o que se oferece. O mercado mudou, as possibilidades mudaram e quem continua contratando como antes está ficando para trás. Quem entende que esse jogo não é só contratar melhor e sim formar talento, sai na frente. Essa é a ideia que soma. E para somar com essa ideia, hoje a gente tem uma convidada muito especial, Luísa Fischer, com SCH, que é CEO e dona da Estagiar Jovens Carreiras. Tem mais de 15 anos de experiência em recrutamento, seleção e gestão de pessoas, que ela está super próxima dessa realidade das empresas e principalmente dos jovens de início de carreira. Formada em psicologia, temos uma doutora aqui, uma psicóloga, pós-graduada em gestão de recursos humanos e tem um MBA também em gestão empresarial pela Unicinos. Ao longo da carreira, liderou projetos, estruturou programas de estágio e hoje está à frente de uma empresa que conecta milhares de jovens ao mercado de trabalho, com foco em desenvolvimento, diversidade e construção de ambientes mais humanos. Então, na prática, é alguém que vive o problema de contratar jovens no Brasil. A gente vai direto na fonte para entender isso. Luísa, em primeiro lugar, seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de tu estar aqui. Eu também. Espero que tu aproveite e consiga também divertir um pouco no processo, né? Uhum. A gente começava a conversar já com o André, que todos sabem que é um grande empresário aqui da nossa região. Um grande, grande. barra empresário. Mas tudo bem. Sobre como, quando a Lu começou a falar, né, do tema de difícil de contratar, ele já começou a coçar a cabeça. Nem me fala. Nossa, eu estou tentando um estagiário, estou tentando um desenvolvedor e está difícil. Então, acho que todo mundo que tem alguma empresa, seja de qual segmento, de qual área, essa é uma máxima. Eu que transito em empresas de clientes nossa, tá tão difícil contratar. Nossa, tá tão difícil contratar. Então, eu quis entender e pesquisar e trouxe essa especialista para a gente realmente entender o porquê, se está difícil contratar, se não está difícil contratar, por que está acontecendo, para a gente tentar destrinchar esse tema que é relevante para qualquer uma das pessoas, certo? Então, começando, Lu, todo mundo fala que está difícil de contratar. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente ouve os jovens falando que não conseguem se inserir nesse mercado, que está difícil de entrar. Já de cara, assim, tenta nos dar um cheiro do que está acontecendo. E, primeiro, tu sente que está difícil contratar? Sim. Está difícil contratar para quem não tem um serviço de qualidade. Calma, já vou vender meu peixe, calma, vou chegar lá. Não, mas assim, ele é um problema estrutural, né? Tanto que várias empresas que a Estagiária atende, que a gente atende, trazem essa questão, né, de estar difícil contratar, porque a Estagiária justamente busca esses talentos no mercado e entrega para a empresa, né, entrevistar esses finalistas, né? Então, quando a gente entendeu que não era um problema da empresa X ou da empresa Y, não era uma vaga da empresa X que eu divulgava e diminuiu o número de candidatos. Não. Isso começou a acontecer na empresa que divulga a sua própria vaga e na própria estagiária, né? Então, a gente foi começando a ver que isso começou a se tornar recorrente e foi dando passos para trás. Assim, eu preciso entender aonde está a raiz desse problema,
né? Porque aí, num dado momento, eu pensei, bom, é estagiário que não está conseguindo mais, né, chegar nesses jovens. E aí a gente foi entender que não, que isso realmente tem muitas coisas antes e por trás que vem respingando nessas possibilidades de carreira, né, e de conseguir, então, fechar a vaga, né? Então, assim, sim, esse problema existe. E tem vários motivos, né? Eu diria que é uma árvore, assim, cheia de raízes, né? E cada uma delas vai contribuindo e piorando essa situação, né? É multifatorial, então. É multifatorial, sem dúvida. E é um problema novo? Ou vem a partir de... Claro, não precisa ser exato, mas tu fosse fazer uma timeline, a partir de quando que tu sente, nossa, tá muito mais difícil do que o normal? Não é um problema novo, ele é um problema já pré-existente, porém ele vem evoluindo enquanto problema, né? Porque hoje existe uma questão de estoque de talentos no mercado que está acabando, né? Então, assim, quando a gente enxerga o que a empresa quer e precisa e o que o mercado tem para oferecer, assim, eu não costumo lidar com candidatos como produto, mas se tu pensar, né, nesse formato, assim, é isso, o mercado não tem para entregar para as empresas, né, estes talentos nesse formato, com estes requisitos, né? Então, assim, existe um desalinhamento, porque, na verdade, a taxa de desemprego, ela tá baixa, ou seja, as pessoas estão empregadas, né? E aí, os bons profissionais estão empregados, né? E aí, a empresa que abre uma nova vaga e precisa, e aí, claro, ao mesmo tempo, as pessoas também estão trocando muito de emprego, então eles também estão, não ficam mais tanto tempo na empresa. E isso faz com que o estoque precise ser renovado o tempo inteiro. E não existe mais tanto estoque, né? Não deu tempo das pessoas se qualificarem tudo que as empresas querem a ponto de conseguir entrar e ocupar essa vaga que a empresa tem, né? Então, é isso, assim, é um problema estrutural, né? E aí, claro, como tu mesmo falou no comecinho, né? Onde que eu enxergo, assim, uma luz no fim do túnel é nesse lugar do desenvolvimento, né? Mas, claro, existem daí muitas coisas que precisam acontecer para a gente voltar a ter equilíbrio entre mercado e candidatos e talentos no mercado, né? Para conseguir realmente fechar e conseguir finalizar esse quebra-cabeça, né? Certo. E a gente discutiu um pouco antes, prévia essa conversa sobre esses fatores. A gente pensou que era multifatorial, né? Porque Sim. nunca é uma pergunta tão difícil, nunca tem uma resposta assim. E dos fatores é a mudança do comportamento dos jovens, né? A tal da geração Z, que tem tanto meme, gente, tanta Sim, tem bastante material. tanta gente com medo, nós, millennials, com medo da geração Z, sem falar dos boomers e tal. Então, o que tu apontaria como mudança e eu acho que o André depois também pode contribuir, porque tu contrata, hoje a Loft, a GreenPay contrata esses profissionais da geração Z. Em que vocês observam, não vamos nem dizer em relação aos nossos pais, mas em relação a nós. Eu estou me colocando na mesma idade de vocês, como eu tivesse a idade de você, né? Sou um pouco mais velha, mas de geração a gente é a mesma. A diferença deles, dos jovens geração Z, que é quem está, né, hoje ganhando espaço no mercado de trabalho, sobretudo nessas jovens carreiras, o que tem de diferente do comportamental deles, quando a gente tinha nossos 19, 20 anos, 18, 20 anos? Quer começar? Não, eu queria puxar até... eu acho que é um tópico muito relevante. E antes de falar do comportamento da geração em si, eu acho que a gente pode buscar um pouco atrás a própria mudança do comportamento dos consumidores. Então, a gente vem de uma aceleração... Quando a gente fala de aceleração, não é só tecnologia, né? Mas a gente vem de uma aceleração do desenvolvimento humano muito, muito ascendente nos últimos anos. Então, isso acabou aumentando muito o mix de possibilidades de profissões, realmente, que as pessoas podem seguir. Então, hoje, a empresa contrata um social media, a empresa contrata um programador de IA. Então, conforme esse mix também expandiu, naturalmente também tu acaba reduzindo o número de candidatos para cada tipo de vaga. Né? E que nem a Luísa falou, há anos atrás, pegava uma carteira de trabalho de uma pessoa, tinha
2 empresas de 15, 20 anos em cada uma. Então, eu acho que essa aceleração no desenvolvimento econômico também naturalmente criou novos produtos, novos serviços, novos cargos, novas possibilidades, e isso também é algo que impacta. E naturalmente essa nova geração, ela tem um fit muito alto com tudo que é voltado à internet, né? Então, a gente é muito mais muito mais aspiracional para o jovem virar um influencer, virar um social media, do que ir trabalhar com um setor como um analista financeiro, por exemplo, de um escritório contábil, de um banco, de algum... Então, esses cargos mais novos, mais recentes e que têm esse doçor mais aspiracional, também então puxa um pouco esse movimento de mercado, né? E eu acho que conectando isso, na verdade, já com a pergunta, né, que a Ju fez, tem muito a ver com isso, com o que essa geração busca, né? Eles querem fazer parte de algo. Eles querem o tal do propósito? E sentir que o que eles fazem não faz parte de algo maior, né? Então, acho que tem a ver com isso também. No momento em que tu é influencer, cara, é tu ali, entendeu? O poder e o resultado, enfim, toda essa visibilidade é tua, né? Então, assim, é lógico que a gente tá falando de um jeito que eu até não costumo falar tanto, assim, porque geração não é bem assim, né? Como as empresas colocam, né? O corte não é tão preciso, né? Isso, até porque não é só sobre geração, é sobre perfil, né? Quantas pessoas da geração X, Y, Z têm o mesmo perfil, né? E assim como tem muita geração Z que não condiz com essas características. Entendi. Mas existem, claro, características que falam mais sobre essa geração por questões óbvias, né? De como cresceram, de quem eram os exemplos. Enfim, tem milhares de fatores que fazem, né, a geração Z ser como ela é, né? Sim. Mas é isso, acho que tem algumas características, por exemplo, do querer fazer parte de algo grandioso, né? Assim, sentir que tem resultado no que eu faço, não é um pedaço tão pequeno, ele realmente faz parte de algo grande, é uma das características. E aí até, assim, né, um spoiler, assim, bem super em primeira mão, a Estagiar faz todos os anos uma pesquisa com os jovens. Porque a gente entendeu que a gente precisa entender essa galera, né? Não adianta mais só ler sobre geração. Eu preciso, de fato, perguntar: oi, querido, direto na fonte. o que você quer, né? O que você está buscando? Qual é teu sonho? O que te conecta e o que te desconecta de uma empresa, né? Então, assim, o poder se conectar a algo, né? Sentir esse propósito, mas é uma geração que vem muito forte com uma necessidade e uma exigência, né? De qualidade de vida. Né? Isso é fato. E aí, volto de novo. Eu também penso em virar influencer, porque assim, se tu para e pensa, né? O que tu faz, né? Tem pessoas... Eu conversei esses dias com uma jovem menina que faz vídeos e ela divulga as vagas, né? E ela tem mais de 500 mil seguidores. Então, assim, ela já conquistou um público muito grande. E é isso, assim, ela faz... a proposta dela é de fazer 2 vídeos para a tua empresa, para divulgar. E eu não vou falar aqui exatamente quanto ela cobra, mas assim, é bem mais que 3, 4 salários mínimos para fazer 2 vídeos por mês. Então, assim, que liberdade é essa? Isso conquista muito a geração Z. Sim. E aí, claro, eu tô comparando, porque não é só sobre uma questão dessa carreira, mas as empresas existem, elas precisam continuar contratando, né? Então, assim, aqui dentro, o que se faz com isso, né? Mas é isso, assim, é poder entender o que essa geração clama e, assim, não é só assim, eles são exigentes, eles querem isso, é assim, eu quero continuar sendo atrativo, então eu preciso entender ele. Tipo, se conforma, não fica só criticando, né? Que é um comportamento que eu Até porque, vejo. assim, Que não às vezes vai eu também faço adiantar, parte, né? sim. Como o Dado já fala há muitos anos, né? Eles não vão mais querer trabalhar com a gente. E é isso. Se, né? Daí complementando a frase dele, né? Se as empresas não olharem para isso com os olhos, assim, cuidadosos de como que eu lido, então, com essa geração? O que eu faço para me adaptar a essa nova realidade? Não é mais
um C, né? Sim. É uma realidade. Então, essa busca, assim, da geração Z por esse significado, né, no trabalho, essa qualidade de vida, benefícios, assim, né, salário, bolsa de estágio, cada vez é mais importante, né? Afinal de contas, a inflação não deixa escolha, né? Na nossa pesquisa de 2019, a bolsa de estágio não foi um dos 5 principais fatores. Uau. Não era tão importante, né? Dentre as prioridades. E na de 23, 24 e 25, sim. E agora em primeiro lugar, né? Eu Então, ia perguntar se tu lembra desses fatores. sim. Eu não vou lembrar todos, Não, mas... os 3 primeiros. Sim. De agora, né? Foi a questão da bolsa, do remoto, da possibilidade... Uau. da possibilidade do híbrido e a qualidade de vida. Eu venho de um setor de tecnologia que não tem, assim, a amplitude que tu consegue colocando uma vaga disponível do remoto versus o presencial é absurdamente, Absurda. é oceânico. Por vários assim. motivos, né? Mas assim, sim, por uma questão de preferência, desejo, de Com busca. certeza. Com certeza. E aí, então, a gente acaba tendo uma relação também de qualificação, né? Quando a gente consegue ampliar, assim, de trazer pessoas de remoto, a gente consegue trazer perfis muito mais qualificados, porque realmente eles não se submetem àquela presença física no local de trabalho. Então, isso, para nós, da área de tecnologia, essa parte do remoto é algo que é muito impactante. É oceânico. É mais do que valores, assim, a gente vê no dia a dia Sem mesmo. dúvida. E eu imagino o desafio que é nas profissões que não tem como uma fábrica. Eu Sim. sei que isso não é segredo falado, senão a gente corta, mas Gerdau é um cliente teu. Sim, sim. Então, como é que tu vai colocar alguém, um estagiário de engenharia, ou sei lá, para trabalhar, né? Engenharia de produção, por exemplo. Né? Então, Sim, engenharia mecânica, né? Tem várias, assim, dificuldades. E aí é muito interessante, tá, Ju? Porque, de novo, o que a Gerdau fez, né? Quando a Gerdau olhou para isso, e daí, claro, eu faço parte desse problema, né? Porque eu tô ali para contratar e eu digo, olha só, essa galera não existe, ela não existe mais, o que a gente faz? E aí, né, trago uma informação que tem a ver com, assim, de fato... nem sei se eu já tô pulando, né? Mas eu já vou comentar aqui. Não tem problema, pula tudo. Depois eu organizo e... Tá, beleza. De fato, eles deixam de existir por esses motivos, né? Porque não querem mais estar no chão de fábrica, porque querem essa qualidade de vida, essa possibilidade, e não querem mais perder tanto tempo no trânsito, ida e vinda, né? Mas também porque vários cursos, as pessoas estão deixando de fazer, né? Muitas pessoas estão deixando de estudar, né? Como um todo. Sim. Por que isso? Porque para ser XYZ, não gerações, e sim profissões, não precisa necessariamente de uma graduação, criador né? de conteúdo, na área do marketing, muito... Bom, como na tecnologia, as graduações valem cada vez menos, né? Os cursos rápidos, tipo, quando tu vai contratar um desenvolvedor, tu prioriza que ele esteja na faculdade? Sim, não é o fator Não é um fator, né? o fator balizador, tá? Mas ele acaba sendo um fator plus. Mas o que eu vejo, assim, no meio que a gente transita é que existem... Acho que o ramp-up... Acho que quando a gente fala de fim profissional, quero ser no futuro um diretor, um C-level, alguma coisa de qualquer área, a gente acaba passando por caminhos comuns, né? Vai ter que ter uma graduação, vai ter que ter algumas coisas. Mas quando a gente fala de um ramp-up rápido, eu sempre penso em como começar a ganhar dinheiro mais rápido, né? Eu não sei vocês, mas eu venho de uma trajetória, de uma geração que realmente foi... Para a gente começar a ganhar dinheiro demorou muito, né? Então, tu tinha que ser o estagiário, o auxiliar, o analista 1, o analista 2, então, formato de era uma coisa né? muito escadinha, realmente, né? E aí, hoje, a gente vê cursos rápidos de qualquer âmbito. Então, assim, eu quero virar um social media. Você vai lá, faz um curso de 1 mês, 2 meses, faz algum curso online. Então, você já está disponível para um cargo
com um salário muito superior a um cargo de entrada normal. Vamos dizer que hoje o salário mínimo, eu acho que é 1.600 e alguma coisa, provavelmente. Então, o social media vai ganhar uns 3 mil reais, talvez. Então, vamos pegar na minha área de tecnologia. Existem alguns cursos de Scrum Master, por exemplo, que você vai lá e faz o curso de Scrum Master, tira uma certificação, coisa rápida de 2 meses, e sai ganhando 3, 4 mil reais. Cara, eu demorei bastante para começar a ganhar esse valor. Eu já estava num sexto semestre de faculdade. Exatamente. Então, eu acho que a questão talvez do profissional final não mudou tanto. Mas o profissional de entrada, existem carreiras que tu consegue ter um ramp-up salarial muito mais rápido. E aí isso aguça também, por mais que a gente falou ali que a Luísa trouxe para nós que o salário não era antigamente, mas agora voltou a ser o fator decisivo. Então acho que isso começa a trazer um ponto interessante para o debate. Tá, então para nós organizar aqui nosso pensamento, a gente falou da mudança do perfil, do comportamento desse jovem que está entrando no mercado de trabalho. E aí tem a questão do propósito, ou se sentir importante, se conectar, vamos falar conexão. Que não era tão importante na nossa época, o salário, então, que é a bolsa, ser prioritário, e principalmente qualidade de vida. Inclusive, complementando o que tu falou, teve uma pesquisa, faz um tempinho já, que saiu, a Marta Gabriel divulgou, que um percentual muito alto, que eu não vou chutar, de jovens não querem ser líderes. Não, eu não quero. Ah, sim, eu li isso Tu também. leu, né? Por quê? Porque eles veem seus líderes, nós, tendo burnout, gastrite, divórcio. Cara, eu não quero essa minha vida para mim, eu quero viver de um jeito. Então, a qualidade de vida passa a ser um fator determinante. Então, temos essas mudanças, assim, gerais, que concordo contigo que o perfil, que não dá para... Toda generalização é burra, né? Então, se a gente disser que todos os jovens são assim, mas também a gente tem que colocar dentro de um recorte. E, por parte, eu acho que... E aí... No que nós conversamos, eu também vejo que as empresas, no geral, de novo generalizando, não mudaram nessa mesma velocidade, elas não conseguiram se adequar. É correto dizer isso? No sentido de tanto na forma de contratar, nas exigências, de adequar-se às suas vagas. Que nem tu falou que fez esse trabalho com a Gerdau, de chamar ele, vem cá, meu amiguinho, ninguém quer tua vaga. Se tu puder dar algum exemplo do que clientes teu, porque tu faz essa ponte, né? Entre o que os jovens estão querendo e o que as empresas precisam. Até tu pode fazer sem citar nomes, mas o que alguns clientes tiveram que mudar a sua maneira de contratar ou as suas exigências para conseguir captar mais jovens talentos? Até a sua cultura interna, né? Não sei. Sim. Eu acho que tem alguns pontos aqui. Esse exemplo que eu estava dando, né, da própria Gerdau, acho que é um exemplo muito legal, porque é, assim, compreender a situação, abrir os olhos, os ouvidos, assim, estudar realmente isso que está acontecendo e poder reagir a isso de uma forma positiva, né, porque, afinal de contas, eles precisam continuar contratando esse perfil de profissional. E, claro, eu sempre vou trazer o meu recorte mais olhando para os jovens e pensando em estágio, né, então, por isso que eu me importo muito também com essa parte da entrada da instituição de ensino, né? Porque se tu não está matriculado, tu não tem estágio, né? Então, se não tem estudante, não tem estágio. Mas, ao mesmo tempo, daí, né? Esse exemplo da Gerdau, o que eles fizeram, que eu achei fantástico, assim. Eles construíram um projeto chamado Engenheiros do Amanhã. Então, assim, não tem mais estudante de engenharia? Então, peraí, a gente vai formar essa galera. A gente vai pegar pela mão de quem está saindo do colégio. A gente quer mostrar a possibilidade que existe dentro da engenharia. A gente vai levá-lo para a instituição de ensino. A gente vai ajudar a desenvolvê-lo para entrar na faculdade. Para daí, então, ele poder se transformar em um possível estagiário da Gerdau. Cara, que genial. E é isso. É sobre isso, né? Claro que eu tô falando de algo grande e de um problema também, assim, mais específico de alguns cursos, né? De engenharias, principalmente, né? A gente tá falando aí de... antes, há 5 anos atrás... 5, 6 por vaga, e que agora é 0,5, 0,4. Então, assim, realmente não tem gente entrando, não tem gente se formando. Fora a evasão, que as engenharias, eu passei por isso, né? Me graduei em engenharia mecânica. Ao longo do caminho, assim, a evasão é absurda. É absurda. Começa a ter algumas cadeiras muito, muito técnicas, muito avançadas, de cálculos e físicas, e etc. O pessoal começa a fazer transição para
cursos, não que seja mais fácil ou mais difícil, mas cursos que não tinha aquela dependência mais técnica realmente, né? Sim, até instituições de ensino criando, se adaptando a isso, né? Porque a instituição de ensino também é uma grande impactada por tudo isso que a gente está falando. Então, de transformar algumas graduações em cursos mais rápidos, né? Assim, Boa. porque o tempo Verdade. fala muito também sobre, né, essa paciência do jovem em se formar. E, de novo, né, gente, é uma paciência que ela é natural que ela não exista, né? Se eu comparo com as minhas possibilidades super rápidas, né? Que tu comentou do salário triplicar aqui, esse caminho super curto, ou você quer esse caminho super longo? Eu quero aqui, né? Então, todo mundo, né, tá precisando se adaptar. Mas voltando, Ju, porque tu perguntou sobre o processo, né, sobre as exigências, para mim, um dos grandes problemas, assim, tem a ver com isso, né? Com exigir muito e, ao mesmo tempo, não se adaptar ao que é possível, né? E, claro, isso potencializa quando eu falo de estágio, porque a ideia do estágio é que a pessoa possa chegar crua, né? Que ela possa chegar, o estágio, ele é um ato de desenvolvimento, né? Sim. Então, e aí, assim, eu preciso poder ajudar a ensinar, a orientar essa empresa sobre o que afinal faz sentido exigir, né? E aí as exigências, às vezes, realmente são muito altas, né? Mas tem muitas empresas também compreendendo que, assim, estou exigindo aqui o inglês avançado, o Power BI, enfim, 500 ferramentas e conhecimentos e experiência e ter feito intercâmbio, Para um sabe? estágio? Para um estágio. Meu pai. Né? Né? Mas, daí, o papel do estagiário é esse, olha só. Bacana, a gente entendeu que é alguém bem importante que precisa entrar aqui. Mas, o que é realmente necessário para essa vaga de estágio? Que tempo é esse de estágio? Daqui a pouco, em 1 ano, será que ele não pode desenvolver essa ferramenta e essa? Né? Então, muitas empresas conseguem fazer isso, assim. Não, realmente. O inglês, ele vai participar de algumas reuniões, mas ele tem tempo de melhorar essa fluência para daí, então, participar, né? Mas é isso, é uma busca por esse profissional muito pronto e que aí chega lá naquele desequilíbrio que a gente comentou no começo, né? Assim, não Sim. tem como... As oportunidades... Tanta gente pronta. Sim, o papel da estagiário muito, então, é balizar essas expectativas de acordo com o que é um estágio. Isso. E principalmente, deixar claro o papel da empresa nos contratos de estágio, que é uma via de mão dupla. Total. Ela também ela tem incentivos, né, na lei de estágio, de remuneração e tal, porque ela também vai se doar, de certa forma, no sentido de repassar conhecimento, treinar a pessoa, né? Total. É isso, o estagiário, ele também busca, e isso também, né, mudou. Antes, a empresa contratava o estagiário para compor aqui o quadro, né, assim, preciso de alguém aqui, né, e hoje não, o estagiário é assim, não, mas espera, tu vai me desenvolver mesmo? Eu vou ter espaço de crescer, nem tô falando de efetivação, mas de aprendizado, né? Eu vou me desenvolver nessa empresa, porque é isso, eles querem, e assim, é o que faz sentido pro estágio, né? Sim. Poder entrar, não só somando, mas aprendendo, né? Assim, realmente. E, claro, é um caminho muito bacana quando a empresa entende que essa é uma possibilidade muito bacana de construir o profissional do futuro. Né? Então, assim, se eu olho para ti, eu te dou essa oportunidade, eu te desenvolvo, cara, amanhã eu depois sinto estará pronto. E uma coisa que era muito comum, né? Espero que esteja mudando, mas as empresas, então, pegavam um punhado de estagiários para formar o grupo, que nem tu comentou, mas não tinha uma liderança, não tinha um mentor, não tinha alguém que conseguisse fazer essa condução do aprendizado com a pessoa. Então, colocava esses estagiários num setor de qualquer ramo, não importa, mas colocava naquela execução, entregava os procedimentos operacionais lá da ocupação, mas até tinha um supervisor, tinha alguém, mas não tinha alguém que conduzisse esse aprendizado. Eu acho que também tem uma questão um pouco hoje que as empresas precisam entender que elas precisam mentorar esses estagiandos, né? Essas pessoas que estão vindo, porque que nem tu comentou, eles estão vindo com uma bagagem que é 80% de aprendizado e 20% de resultado. Não dá para, não pode ser, essa régua não pode ser invertida.
Não, assim, as empresas nem têm como mais fazer assim, não tem mais espaço, assim, né? O estagiário chega, e acho que também fala um pouco, né, de características desta geração, que essa autonomia, ela é um pouco mais lenta de acontecer, né? Então, assim, o estagiário, ele entra, ele precisa, senão não funciona, não flui, não vai, sabe? Então, a empresa, pelo menos, né, sim, eu diria que mudou, porque pelo menos, né, das empresas que a gente acompanha, isso acontece total, assim, né? É um espaço que a empresa tem que ter. Tu tem que estar pronto para receber esse estagiário. E diria até que às vezes eu acho que é um receio das empresas, sabe? Então, assim, não, pera, então deixa eu me preparar melhor para receber esse estagiário, porque precisa ter espaço para desenvolver, para ensinar, né, para explicar. Até porque, que bacana se tu. Eu sempre falo para as empresas assim: olha, te organiza para nesse começo tu entregar tudo que tu pode, assim, de treinamento, de desenvolvimento, porque aí, mês que vem, talvez ele já esteja pronto, sabe? Para seguir. Se tu não cuida desse começo, cara, o estágio é outra experiência, esse profissional vai entregar outra coisa, né? Assim, provavelmente nenhum dos lados vai sair satisfeito dessa história, né? Até porque eu vi muitas carreiras muito legais que aconteceram de estagiários que foram colocados. Porque o estágio, na grande maioria das vezes, é a primeira vez que tu pega alguém e coloca num cenário profissional. Tu tá colocando ela num cenário profissional. Então, assim, tá, mas tu quer virar o engenheiro de produção? Daqui a pouco ele não quer, mas ele poderia ser um excelente comprador, um excelente... alguém para outro departamento dentro da empresa. E eu já vi muitas vezes acontecer de um estagiário entrar por um setor, ele conhecer o cenário profissional e ele identificar, cara, na realidade é aquilo ali que eu quero fazer, aquilo ali é o que eu mais gosto. E é uma outra demanda que a empresa precisa, então consegue acelerar, consegue mentorar, consegue... Então, realmente entender que esse profissional ele vai vir e tu vai abrir a porta e dizer, não, olha, filho, tem esses processos, essas coisas, isso aqui acontece, e entender que não é porque ele iniciou naquele estágio que ele não pode ir para algum outro departamento, algum outro ramo dentro da empresa. Sabe que é bem interessante isso, porque na palestra que eu dei eu falei exatamente isso, sobre essa galera que entra como nativo digital, mas imigrante corporativo, assim, não tem a menor ideia de uma estrutura corporativa. Nossa, adorei isso. né? Nativo digital, mas imigrante corporativo. Assim, tu não tem a menor ideia de uma estrutura, das possibilidades, do que é aquela carreira, né? E aí, assim, é fundamental. Por isso que, né, eu defendo tanto o estágio, né? E, afinal de contas, né, a nossa empresa, então, se chama Estagiário. Porque é isso, assim, olha como é legal tu poder experimentar, sabe? É isso o estágio, é tu poder viver algo... Nenhuma carreira, nenhuma profissão, nenhum cargo tu tá assinando, né? Não é um pacto de sangue que tu precisa ficar o resto da vida. Mas o estágio é para isso. É para tu viver aquilo na prática, entender, conhecer. Não tem nada a ver comigo, mas tu conheceu a empresa, tu teve essa noção, tu identificou outra área, outra possibilidade, outras, né? E a própria empresa te ver, né? E poder fazer... Tem empresas que fazem um job rotation muito legal nesse sentido em relação a estágio, né? Isso é bem de legal. tu poder viver outras coisas, experimentar. E é isso, é tu se descobrir, né? Na tua carreira, na tua própria vida, assim, do que tu te identifica, o que faz sentido para ti. Então, por isso que é tão bacana, né? Esse começo de carreira, né? E é legal tu ver esse bebezinho, né, se construindo, assim, e evoluindo. Isso é algo que agrega pra gente também. Acho que a gente como profissionais mais sêniores, né, nós três aqui, a gente já viveu várias experiências, né? A gente já foi alguém que foi mentorado, a gente já passou por uma experiência de ser um profissional pleno que executava as atividades, o executor, né? Executa, sem depender de ninguém, mas também sem ensinar ninguém. E aí depois tu passa por um momento onde tu começa a mentorar alguém. Então, isso, quando tu contrata um estagiário e tu faz essa mentoria com ele, tu vê ele aprendendo, tu vê ele até alguns tiques teu de processos e de trabalho sendo passados adiante, é algo que é enriquecedor mesmo para quem está do outro lado também, né? E a importância, né, de uma liderança, com esse olhar que tu comentou, né, desse mentorar, né? A importância de ter uma liderança preparada para isso, né? Eu lembro, é uma coisa que parece tão boba, assim, mas tem uma empresa que me marcou muito, que contratou um estagiário com a gente. Era uma empresa pequena, assim, e aí teve um dia que ele me ligou e falou, vou ter que demitir a fulana, vou ter que rescindir, não tá dando certo. Eu falei, nossa, mas
faz 3 meses que tu contratou ela, não é muito pouco tempo pra já rescindir, né? Estágio. De novo, né? Tu não tem tanta exigência. Sim. Não dá, porque ela não faz isso, não faz aquilo, e quando eu faço, ela não anota, não sei o quê. Eu falei, tu conversou com ela sobre isso? Não. Olha o que tu tem na tua mão, tu tem, tu tem tudo na mão, assim. Conversa, explica a tua expectativa, explica no que ela pode melhorar, ela tá aí para aprender, né? Então, a importância de ter alguém, de te lembrar para que existe esse estágio, mas também para esse líder, assim, atento que é isso, ele não é um profissional pronto, ele está em desenvolvimento, né? Então, o quanto o líder pode transformar totalmente essa pessoa, esse profissional, né? E foi incrível, sabe? Porque o resultado disso foi que ele realmente, né, fez algumas rodadas de feedback com ela e depois ele me ligou e falou, ai, Luísa, eu tô tão feliz, ela tá assim, ó, performando, assim, tu não tem noção, eu vou efetivar ela. Eu falei... Foi do 0 ao 100. Pois é, sabe? loucura. Então é isso, assim, mas é isso, às vezes são coisas básicas, mas se a liderança não sabe ou não tem também experiência com estágio, ela também deixa passar talentos. Tá, então vamos lá. A gente está falando que esse gap, essa diferença, esse abismo entre, né, não tem gente qualificada e ao mesmo tempo não tem oportunidades para mim, tem a ver com as vagas exigirem mais do que normalmente se esperaria, como quando se fala de estágio, né, que a gente está falando no geral, mas trazendo para o recorte do estágio. Sim. Tem a ver com as empresas não conseguirem se adaptar ou reconhecer que esse perfil da nova geração quer coisas diferentes, elas vão ter que adaptar as vagas dentro do possível para isso, mas também tem a questão, então, de as lideranças não serem capacitadas do ponto de vista de desenvolvimento, porque desenvolver é isso, e isso vale não só para estágios, mas para como tu ser um líder. Feedback é uma coisa bem básica que todo mundo já esgotou, mas no final ninguém sabe fazer um PDI, um plano de desenvolvimento e tal, que é desenvolver a pessoa. Mas eu queria trazer a provocação para entender a tua percepção. Tá, ok, nós estamos... tudo isso aqui, vamos dizer que é uma falta de adequação por parte da empresa. Mas eu ouço muitas pessoas também falando, e eu mesmo já vi nas empresas que eu trabalho, que da falta de preparo que esse jovem está chegando em relação ao que era no passado. Tudo bem que olhar para o passado não adianta mais nada, né? O passado já passou. Mas no sentido de ser verdes demais, cometer erros que a gente, quando nunca trabalhou, a gente não faria. Todo mundo já deve ter visto aqueles memes, Geração Z no mercado de trabalho, parte 443. Aí, esses dias eu vi um muito bom, um estagiário falando... Estagiário tem férias? Então não era estagiário. Tem né? direito. Tem direito, tá. Então era isso. Eu não quero ser o teu estagiário, viu? Trabalhando Não, tem férias. 365 Oi, dias. chefe, eu tive 2 dias de tosse no meu, então eu vou prolongar das minhas férias, vou prolongar 2 dias, tá? Beleza? Porque férias é para descansar, né? Algumas sim. coisas, isso é um exemplo que virou meme e tal, mas eu quero dizer, existe essa percepção, tu já trabalha há 15 anos com isso, de que os jovens, eles estão mais carentes de soft skills, principalmente, ou talvez até hard skills, né? No sentido de... Tu teve um estagiário que não sabia abrir e-mail no computador? Eu tive uma trajetória de um estagiário que a gente passou por isso, que... E o e-mail, o cliente já respondeu? Não respondeu. Aí no outro dia, tá, e o cliente já respondeu? Não respondeu. E no outro dia, tá, mas aí, não respondeu. Tá, mas como assim? Daí, não, é porque eu pego o celular e eu olho na notificação e não tem o e-mail aqui. Tá, mas em nenhum momento tu abriu o e-mail e deu um refresh lá dentro do e-mail, no navegador? Não pensei nisso. Então, realmente, eu acho que às vezes é uma coisa assim, que nem a Juliana falou. Será que é um despreparo? Existe uma falta de preparo? Ou até não digo uma questão de bom senso, mas existe alguma coisa de base educacional, alguma coisa? Essa é a percepção. Uma experimentação. O que tu acha assim? disso? Eu acho que... Eu não quero ser a defensora só dos jovens. Não pode ser, tu tá aqui pra isso. Outro dia a gente traz um empresário fazer o contrário. Assim. Não, Ou eu porque... preciso dizer, você tem que abrir o e-mail. Nesse caso, o André estava errado. Então, eu tendo a puxar para esse lado, mas eu não quero ser exatamente levantar essa bandeira desse jeito, porque eu não acho também que a gente tem que subestimar, né? Agora mesmo a gente fez um processo, né, pro Sicredi, e, cara, tinham 70 pessoas fantásticas lá, eram jovens que, assim...
não tem nada a ver com isso que a gente tá falando, Não. sabe? Então, assim, é isso. Tem jovens incríveis e inteligentíssimos e qualificadíssimos, né? Mas tem um lugar, sim, de soft skills e de hard skills também, né? Eu acho que existe não quero ser muito cruel nessa palavra, mas assim, um emburrecimento da sociedade como um todo, né? Eu acho que em relação a isso, a tudo que a gente sabe, né? Assim, das telas, do jeito da criação, da base, da educação base, tem tantas coisas que pioram esse cenário, né? Mas se eu penso, né, num jovem que, exemplo, os pais não são nem empresários, nem trabalham em uma empresa, né? São, assim, trabalhos mais humildes, mais simples, que os pais nunca abriram um e-mail, né? Estou dando um exemplo, não quer dizer, Sim, né? sim. Existe um perfil, talvez, né, assim, de preguiça, né? De, assim, vai atrás, pesquisa. Às vezes eu acho que até falta um pouco de curiosidade mesmo, né? Curiosidade. Uma ideia de descoberta. Eu acho que Isso. talvez pela nossa infância não ter tanta tecnologia, ser uma coisa Isso. mais tátil, mais de descobertas, aguçou isso na nossa geração de ser mais curioso, né? Acho que a gente vê os nossos pais como grandes executores e pouco curiosos. A gente um pouco mais curioso. Agora, eu sinto falta um pouco dessa curiosidade nessa geração, assim, de buscar as coisas sem esperar que tenha a resposta pronta. E olha que interessante, né? Quase assim, uma metáfora, assim, é isso. O jovem hoje, ele precisa da notificação ali, sabe? Pra saber que existe, Porque pra foi saber... acostumado com notificação de tudo. Isso eu conecto até, assim, na divulgação das vagas, né? Assim, hoje, se eu não, assim, passo aqui na tua frente dizendo, oi, temos vaga em tal empresa, tu não vê, porque tu não vai atrás, né? Então, só que, de novo, é uma crítica, porque daí as pessoas... Não, é um perfil que é mais assim. Então, de novo, eu sempre faço esse exercício. Sim. O que eu faço com isso? Isso, Né? e- Como que eu chamo eu a atenção? entendi. Nós, como empresa, a gente não tem como, vamos entender se a educação não está cumprindo o seu papel, a educação dos pais ou a educação das escolas, que não está estimulando curiosidade, se a tecnologia ferrou com o senso não sei, mas a gente pode até fazer essa discussão numa mesa de bar, mas como empresa, não adianta ficar reclamando disso, a gente tem que tomar essa e tal posição, né? Isso. Tem que tomar ação para iris por iris. Vamos ver o que a gente Não, consegue isso, fazer. assim, daqui a pouco é a primeira experiência da pessoa e ela não tem exemplos em casa. E, né, enfim, realmente é novo. Olha só, o e-mail é aqui que tu tem que clicar. Isso aqui, quando tá negrito, é porque não foi lido, sabe? Assim, isso, nunca mexeu no Outlook, nunca mexeu num calendário, nunca... Eles não mexem no computador, né? Isso é bem complexo, porque eles vêm de uma geração altamente tecnológica, mas que só com mexe o no uso celular. do celular e não do Perfeito. computador. Não, Excel, então, esses dias eu vi uma pesquisa, nossa, ninguém mais sabe o que é Excel. Eu tive uma outra estagiária também na parte de marketing que ela fazia um excelente trabalho de Canva, de montagem, assim. Ela fazia no celular. E eu Tudo falava, no celular. mas menina, por que tu não abre o computador? Não, eu mexo sei mexer melhor, eu mexo melhor. O resultado era excelente. Sim. Mas ela, entendeu? Tá, mas não usa o computador. Não, eu prefiro usar o celular, eu mexo melhor no celular. Ok, É tudo isso. bem. aham. Tudo bem? Então acho que tem uma coisa, até uma controvérsia, né? É altamente tecnológica, mas não é assim, é o dispositivo. Ali. Mas até trazendo um gancho ali do que tu comentou, né? De ter que fazer assim na cara da pessoa. Eu venho da engenharia, eu venho de uma história que eu colocava no Google lá, quando eu estava no início da carreira. E Gerdau foi uma das que eu busquei, né? Estágio na Gerdau. Para ti isso não vai funcionar. Tu tem que investir em algo mais proativo, que tu Total. realmente faça um tráfego pago para chegar na cara da pessoa, olha, tem... Porque eles não buscam, essa empresa é boa, ela é relevante, eu quero ir estagiar nela. Fazer uma lista de empresas relevantes na minha Exatamente. atuação, vou mandar e-mail para elas, não existe. Sim, isso também impactou bastante para nós, né? Porque a estagiária tem, agora em agosto, faz 26 anos, né? No mercado. E até 5, 6 anos atrás, eu conecto muito com a pandemia, porque realmente a pandemia eu acho que foi um corte bem importante, tá? Um divisor de águas em muitos aspectos. Com certeza, em muitos aspectos. E aí, muito, muito forte na questão do mercado de trabalho, dessa questão do jeito de divulgar, de captar, as possibilidades do home office, enfim,
né, melhorou em muitos aspectos e piorou também em muitos aspectos, né? Claro, depende do ângulo, né? Mas a empresa que precisa do cara que esteja lá, né, piorou muito. Assim como a empresa que quer o cara lá de São Paulo, que está mais qualificado, consegue, maravilha. Então, esse divisor, assim, né, trouxe tantos impactos, né, de como chegar nessa galera, né, de como chegar. E aí, antes, o chegar era só postar no site do estagiário. Tava feito o trabalho, entendeu? Postava lá, Chovia currículo. em um dia era 100, 200, 300 currículos. E aí, né, assim, que viram a vaga porque entraram no meu site. Ele não recebia nada, nenhuma notificação, nenhum e-mail, nada. Ele só entrava diariamente no site e aí ele via a vaga que ele queria, ele se cadastrava. E isso mudou drasticamente, né? Por quê? Porque hoje, primeiro, que ele não busca tanto a vaga, né? Eu que preciso buscá-lo. Mas quando ele busca, as fontes de busca, elas são muito descentralizadas. Isso, é até verdade. o TikTok hoje é uma das principais, né? Entende? Tu Então, tá no assim, TikTok, Lu? Tu, a estagiária. mais ou menos. Mais ou menos. Precisamos Tá no desenvolver projeto. bastante. Tá no projeto. É um projeto. Trabalho em andamento. Trabalho em andamento. Mas eu acho que para a gente consolidar aqui, que não é uma percepção, eu acho que falta pessoas, eu ouvi o fulano, vou puxar nosso bloco somando com dados. Que segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria, mais de 70% das indústrias brasileiras relatam dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Então, isso vai ao encontro do que eu falei, que saco que isso, que eu estou inconformado, eu, dono de indústria, né, faz de conta, que a formação não é boa, que os jovens têm preguiça, que não é... Mas o que adianta ficar reclamando? Eu acho que a questão aqui do episódio da nossa conversa é o que a empresa pode fazer a respeito disso para tentar lidar, que é uma realidade que falta mão de obra, que deveria ter governo, outras partes também se preocupando, e de certa forma tem, mas a empresa também não pode ficar esperando. Vamos esperar que surja, né, algum tipo... Que mude. que surja algum tipo de intervenção divina. E agora, meu bloco preferido, que se chama O Erro que Rendeu, eu informei ela hoje, para ela não ficar nervosa. Não foi de surpresa dessa vez. Não. Foi de surpresa hoje de manhã. Não, mas foi legal, porque logo que eu comecei a ler, eu já pensei numa situação assim... Que maravilhosa! Eu gostei, porque tem gente que enrola a gente e não sai erros, né? Mas, então, o erro que rendeu, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, é quando a gente expõe nosso convidado. Ele vai falar, então, porque a gente, na tentativa de que os erros de vocês e nosso possam ser evitados, talvez que quem nos assista cometa outros, né? Mas não esses. Então, minha pergunta é, algum erro teu, como estagiário, como Lu, porque tu já atuou em outras empresas, que tu aprendeu com esse erro? Na hora de contratar, de desenvolver, não sei, bem livre, assim. Fala aí, te expõe um pouco. Tá. Sim, a gente aprendeu muito, assim, enquanto empresa e eu, enquanto profissional. Porque, assim, a gente viveu uma situação onde a gente teve esse momento de entender que a gente precisava ser mais atrativos, né? Para divulgar a vaga, no processo seletivo. O processo seletivo tem que ser legal. Então, a gente queria muito se conectar com esse jovem, né? Sem antes mesmo perguntar para ele exatamente o que ele queria, ou preferia, ou precisava. Mas a gente percebeu, a gente precisa inovar, né? E a gente construiu um formato de fazer um programa de estágio, um processo seletivo dentro de um programa de estágio, que ele era incrível, né? Ele tinha, assim, ele era longo, né? De novo, não perguntei para ele, né? E o tempo importa muito. Um processo seletivo longo, a galera cai fora. Mas a gente fez um processo seletivo que ele era longo, mas ele tinha muitas etapas e a gente pensava assim, mas como encantar aquele jovem, né? Então, cada etapa tinha, assim, um cuidado com o candidato, isso a gente continua tendo, tá? Mas de realmente, assim, aqui a gente precisa fazer desse jeito, entregar tal coisa e fazer dessa forma. Aí essa outra etapa a gente vai fazer uma dinâmica desse jeito, vai ser assim, incrível. Daí vai ter esse vídeo, enfim, a gente construiu um processo seletivo incrível, tá? Lindo. Uma experiência. Não era um processo seletivo, era uma experiência que o candidato passava por ela. E foi, de fato, lindo, assim, do começo ao fim, né? Todas as etapas, todas as pessoas que participaram saíram muito felizes, muito satisfeitas.
se sentindo muito valorizadas, né? Porque eu acho bacana isso, assim. A gente cuida do estagiário da forma que as empresas cuidam de um CEO, né? Assim, porque é isso, a nossa vida é valorizar o estágio, o estagiário e essa oportunidade, né? E foi um processo, foi um case, assim. Tá, bacana, fechou. Um vídeo incrível daqueles momentos todos, daquelas etapas, depoimentos. E aí, 6 meses depois, o cara começou a sair. Os contratados daquele programa. E o que eu mais falo sobre um programa de estágio é: eu levo o teu candidato para tantas etapas e num aprofundamento tão grande na cultura da empresa que ele sai desse processo com muita certeza que é isso que ele quer. Então, na verdade, o meu dado hoje é de muito sucesso, né? Então, quem entra por um programa de estágio hoje, pela Estagiar, a taxa de efetivação é 87% a média. Então, assim, é um candidato que ele realmente, né, foi muito bem contratado. Então, ele pode muito ser efetivado ali na frente. Nesse caso, né, foi que a gente foi entender onde que tinha sido o erro. E o erro foi o seguinte, nada importa nesse processo seletivo se ele não condizer com a verdade do que ele vai viver na empresa. Parece óbvio, não é mesmo? Mas, enfim, o processo foi incrível. Demais, tu criou uma realidade diferente da realidade que ele encontrou na empresa. Isso. E daí, ao invés de ser uma experiência bacana, foi uma frustração. Porque ele ficou lá 3, 4 meses vivendo com a gente aquela imersão naquele processo seletivo incrível, como se fosse aquele processo, vocês já devem ter visto o vídeo assim, do processo seletivo da Heineken, é uma coisa assim, incrível. E aí, entrou na empresa e, tipo, cara, super quadrada. Não tem nada a ver com o que vocês venderam. Super tradicional. Não tinha espaço para eles criarem nada. O processo seletivo era, tipo, criação. Assim, então, assim, não adianta nada, entendeu? Eu preciso falar, e isso é um dos pontos, assim, né, desses jovens também. Eles precisam sentir essa conexão através de uma coisa que é verdadeira. Não adianta a empresa falar, né, que defende isso, que defende aquilo, que os valores são esses. Se ela não viver isso no dia a dia, cara, mentira, não, tô fora, né? Então, esse foi muito interessante, né? Porque aí eu entendi que, não, em primeiro lugar, eu preciso entender de fato o que esse jovem está buscando, o que conecta ele, para construir, voltar com a empresa, construir algo que seja totalmente verdadeiro, que a gente fale muito da verdade e transpareça isso durante o processo seletivo de uma realidade da empresa. Tanto que agora, né, esse último projeto que a gente fez semana passada, né, o case que eles trabalharam, né, no programa estágio, na seleção, foi um case real, um problema real do Sicredi, tipo assim, como vocês resolveriam este problema, né? Então, é isso, não adianta eu botar um problema super incrível e que não vai ter a ver também com esse dia a dia, né? Muito legal, eu acho que dá para todo mundo, nós empresários, nossos ouvintes e quem nos assiste, levar também para nosso processo seletivo, né? Que às vezes tu vende a vaga, tu quer atrair talentos, aí tu vende, não, porque aqui tu vai ter autonomia para isso, tu vai fazendo, e são coisas que tu não consegue sustentar depois no dia a dia, né? Uma expectativa irreal. Exato, a gente vem de um momento, né, de muito Google lifestyle, né? Então, assim, empresas com puff, com videogame, com... A Lofttech tem videogame. A gente tem, enfim. Tem cerveja também. Mas tem frigobar cheio lá de Heineken lá. Os estagiários não pode, né? Tem problema. Não, mas se tiver 18 pode? Já vamos conversar. Enfim. A maioria dos estagiários vai ter mais de 18. Estagiário. Então pode. Tá. Achei que eles segregavam. Vamos abrir espaço. Não existe segregação. Tá. E aí, mas a gente vem num movimento que vendia muito isso, né? Adorava muito a pílula, né? Sim, então te vendo videogame, puff e frigobar e não sei o quê, e Red Bull liberado. Mas, na realidade, te cobro pressão, trabalho, chicote, burnout, 120% de alocação. Isso não faz sentido, entendeu? Então, tem que ser verdade, não vai funcionar. Te entrego um ambiente criativo, mas não te deixo exercer a criatividade no teu trabalho do dia a dia. Então, virava uma incoerência, né?
Ai, gente, tá muito bom o papo. Eu falei que a gente ia tentar. Não, vamos tentar com a Lu a gente conseguir chegar na meta de meia hora. Mas É não tem impossível, como, tu é tem impossível. muito conteúdo pra nos dar. Não, meia hora é muito pouco. É muito pouco. É. Então a gente já estourou mais azar. Nós temos que ser metas mais realistas, né? 50 minutos, alguma coisa. Isso. É que assim, ou a gente continua trazendo os convidados nesse alto nível, que rende muita conversa, ou a gente reduz o nível para caber em 30 minutos. Eu prefiro os convidados alto nível, como está sendo. Eu espero que vocês concordem e continuem vendo nossos vídeos, então. Mas então, que para encerrar, primeiro, muito obrigado. Nossa, eu já tinha expectativas altas e eu te vendi bem para André. Eu falei, não, a pessoa para falar sobre isso temos. Mas tu conseguiu superar tuas expectativas, muito articulada, muito direta ao ponto. Adorei. Acho que o André também já tirou vários insights aí para as suas contratações. E eu diria o insight principal. Por que tu está contratando ainda? Ela atende todo tipo de empresas. Não é só Sicredi, Gerdau e Renner. Ela atende Loftech. É que ela começou a falar, eu comecei a ficar preocupado. Não, ela atende assim, Loftech. Ela A atende. melhor forma de resolver esse grande problema é contratar É um contratar estagiário. estagiário. Pronto, depois você já troca o contato. Então, empresário, se você está com dificuldade, como esses 70% das pessoas, talvez seja a hora de olhar que o problema não é só o jovem que não quer nada com nada, a formação que está ruim, o mercado que está ruim, que você vai ter que fazer mudanças estruturais dentro da sua empresa e da forma de contratação. Então, talvez o modelo que você ainda está usando para buscar pessoas já nem exista mais. Ou as pessoas não vão se adaptar a ele. Você tem que se adaptar a sua empresa a esse novo perfil de pessoas. Que o talento, na verdade, ele não desapareceu. Ele mudou de forma, mudou o jeito, mudou de lugar, como tu ia ir atrás dele. Então, ele evoluiu, mudou. E quem entende disso primeiro, para de disputar currículo, para de ficar só reclamando que não está vindo, não consegue crescer os seus talentos e começa a construir uma equipe realmente forte. Esse é o jogo agora. Muito obrigado a todos que viram o nosso episódio aí pelo YouTube, na plataforma do Spotify. Muito obrigada, Luísa, nossa excelente convidada aí que rendeu muito a conversa. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Com certeza vai poder somar.